Olá pessoal, esse aqui é o HB20S, o sedanzinho da linha HB20, versão Premium, a mais completa, a mais cara, e ele é o nosso assunto do vídeo de hoje. Assim como os vinhos, as casas e certas canções, os carros têm personalidades distintas e que podem ser bem complexas. Dizer uma coisa dessas assim logo no começo desse vídeo pode soar até meio pretensioso, afetado, pode até fazer que você pare de assistir, né? Mas por favor, antes de você fazer isso, deixa eu concluir meu raciocínio, tá bom? Pera aí, vamos lá. Essa personalidade que eu tô falando é bem subjetiva, quer dizer, é como um jeito de ser que nem sempre a gente percebe logo de cara, ou olhar o carro por fora, ou nas primeiras vezes que a gente dirige ele. É mais ou menos como se fosse um novo amigo ou amiga tímida que vai se revelando aos pouquinhos, à medida que a gente vai conquistando a sua confiança e intimidade. Tá bom, chega de blá blá blá. Eu só tô fazendo essa introdução aí porque com o Hyundai HB20S Premium, o meu relacionamento aconteceu mais ou menos assim. Eu até já conheci o HB20 1.6 de outros carnavais, tanto o hatch quanto o sedã, embora em outras versões. Por isso eu não esperava grandes surpresas durante esse test drive não, confesso. E de fato, com câmbio automático, uma seleção razoável de itens de conforto, foi o seu jeitão macio, quase pachorrento, que mais sobressaiu nesses primeiros trajetos que eu fiz com ele. Se ele fosse um personagem, bem poderia ser um daqueles educadíssimos e impessoais mordomos de filme, sempre apostos para servir, calados e eficientes. Olha só, esse é um lugar que eu passo com todos os carros que eu testo. É um viaduto que tem aquelas juntas de dilatação, sabe? Junta entre as partes do viaduto, que são de concreto no meio do asfalto. Com isso você sente bem a reação da suspensão de um mesmo tipo de obstáculo, digamos assim. Você consegue perceber que aqui a suspensão faz algum barulho, os pneus fazem barulho, mas ele absorve de uma maneira bastante razoável. Você não tem nenhum tipo de tranco dentro da cabine. Eu estou dirigindo aqui, isso não me causou desconforto. Aqui já foi um pedacinho de paralelepípedo. Também tem lá sua reação aqui dentro. Mas novamente, a suspensão absorve bem as imperfeições dentro desse padrão de carro. Não é um carro de luxo que te isola completamente do piso. Você percebe que tem cada coisinha que tem no asfalto, mas não é nada assim muito desagradável, não faz você vibrar nem ficar quicando dentro do carro, que nem os carros mais duros. Aqui, paralelepípedo, olha a barulheira. E lá fui eu analisando as diferentes características do HB20S. Fui gravando os meus depoimentos embalado por uma postura meio correta demais, quase chata. Esse câmbio automático, não é que ele seja lento, mas a programação dele, a prioridade dele, eu acho que é a suavidade. Esse carro ele é todo feito para ser suavezinho mesmo, eu acho que ele é bem suavezinho. Ele é um câmbio bem escalonado, mas ele não tem essa coisa, não deixa levantar demais o giro, o carro se comporta o tempo todo de uma maneira suave. A suspensão também ela é mais para macia do que para firme. Olha, no trânsito, no dia a dia, com engarrafamento, vias de baixa velocidade, ou seja, dirigindo uma cidade em condições habituais, esse sedanzinho aqui é bem bacaninho. Ele é suave, ele é tranquilo. Ele não enche o saco. Até que lá pelo terceiro dia de relacionamento, sem grandes expectativas, eu resolvi dirigir um pouquinho o carro com o câmbio na posição manual. Bom, ele não tem borboleta no volante para trocar marcha, nada disso, né? Então eu fui empurrando a alavanca para frente, para as marchas subirem, e para trás, para reduzir, para as marchas descerem. Aí eu entrei numa via expressa e, caramba, que diferença! Pelas características do câmbio dele, ele
está muito mais direcionado para o conforto, mas se você usar o câmbio aqui como sequencial automático, ele vira um carrinho brabinho e nervosinho. É engraçado isso. Fica completamente diferente, vira outra coisa. Um câmbio manual, manual. Você passando as marchas manualmente no câmbio automático. Funciona muito bem. Como um carro pode mudar de personalidade, bastando que para isso você utilize os próprios recursos dele. Não tem nada sofisticado, não tem modos de condução, não tem tecla Sport, não tem nada disso. Nada disso. Simplesmente você usar o câmbio manualmente. E vira outra coisa, vira outro bicho. Muito engraçado isso. Muito engraçado mesmo. Engraçado e bacana, gostei, adorei. Para reduzir, esse modo manual desse câmbio é muito bom. Mantendo o motor cheio, ou seja, nos giros sempre mais altos e todas as 16 válvulas trabalhando bem, o HB20 parecia ganhar um ímpeto quase juvenil. Se no modo automático as velocidades se alternavam tão suavemente que às vezes nem dava para perceber elas mudando, agora as 6 marchas trabalhavam bem mais animadinhas. Elas se sucediam muito mais rapidamente, as trocas ficam muito mais rápidas. O mordomo, quem diria, tirou folga e resolveu se divertir. Animado, exagerando um pouco até, eu me lembrei daqueles carros com câmbio automático sequencial, sabe? Aqueles carros esportivos que chegaram aqui no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Isso até chegar perto das curvas, claro. Ele não parece sentir muita vontade nelas, não. Embora não seja exatamente instável. Macio e sem controle eletrônico de estabilidade, o HB20S não é feito para roubos de pilotagem. E afinal de contas, nem é esse o perfil dele mesmo. O banco do motorista aqui tem os ajustes básicos, né? Fundamentais. Tem a altura aqui do lado e tem a inclinação do assento. Um certo grau de dureza do banco é o que garante o conforto, somente em distâncias mais longas. Você em distâncias mais curtas, você sentar num banco mole é muito agradável. Mas com o tempo, aquilo vai permitindo que o teu corpo fique em determinadas posições que não são nem o ideal. É uma questão de postura, não te apoia bem o corpo. Então um banco mais firme, ele apoia melhor e ele cansa menos na longa distância. E esse banco aqui, apesar do desenho dele não ser nada demais, acho que talvez falte até um pouquinho de apoio lombar aqui nele, se desse pra, né? Claro, não é o padrão desse carro. Mas apoio lombar ajuda a manter esse conforto no longo prazo. Mas de qualquer maneira, a dureza dele, a distribuição, né, a densidade da espuma, enfim, o próprio desenho dele, favorecem esse conforto de duração mais longa. Uma coisa que me chamou a atenção nesse carro é que ele é um sedanzinho, né, compacto, mas ele é mais comprido que um carro hatch, enfim. Embora o entre-eixo não seja tão diferente, mas a facilidade de manobrá-lo é bastante grande. Ele tem um jogo de direção muito bom. Bom, um dos motivos desse carro ser um dos preferidos por quem aluga carro, as locadoras, frotas de locadoras costumam ter muitos HB20S, vocês estão vendo aqui atrás de mim. É o fato dele ter um bom porta-malas, né? Um bom espaço atrás. É um carro de 4 portas, bem compacto, tem um desenho bem agradável e tem espaço para bagagem. Para viajar, quem aluga carro, boa parte das vezes aluga para viajar. Você vai para uma outra cidade e aluga um carro para passear, né? Com a família, a trabalho, enfim. Espaço aqui atrás é o que não deve faltar. Vamos dar uma olhada? Estou aqui dentro. Estamos dentro do porta-malas do HB20, que realmente é bastante grande. Ele tem essa quantidade de litros aqui que eu não decorei, mas vou colocar aqui na legenda. Qual é o problema dele? Temos um pequeno problema. Vou tentar mostrar aqui para vocês. A abertura aqui do porta-malas, apesar do porta-malas ser bastante grande, por causa do desenho da carroceria, a abertura, a boca dele, como a entrada aqui também tem essa muretinha aqui alta, não é muito grande.
Isso quer dizer o seguinte, com algumas malas grandes, você não tem ângulo direito, você pode colocar uma grande e algumas pequenas, mas não vai conseguir colocar duas grandes aqui dentro, por exemplo, por causa do ângulo. Você vai lotar o ângulo de manobra com uma bagagem e não vai conseguir colocar mais. Isso é uma coisa chata. É uma opção, né, de estilo. O desenho acaba sendo muito bacana. O desenho da carroceria desse carro é muito bacana. Mas sacrifica aqui a usabilidade da tampa do porta-malas. Vamos tentar sair aqui agora. É difícil por causa dessa boca. Apertadinho. Como é padrão aqui na nossa TV Rebimboca, sentei aqui no HB20S atrás do Sr. Henrique, o motorista. Sou eu mesmo. E tem mania de dirigir com o banco todo para trás. Resultado, o Sr. Henrique, o passageiro que vai atrás do Sr. Henrique, motorista, vai mal. Esse carro não é um carro dos mais apertados não, mas o espaço interno não é o forte. Para pessoas de estatura média, talvez até vá razoavelmente bem. Para pessoas grandes, 4 passageiros, desde que os de trás vão com as perninhas bem abertinhas. Ponto positivo, o túnel aqui, onde costuma passar cabos e dutos e coisas, é bem baixinho, ele não ocupa muito espaço não rouba muito espaço da cabine. Outra coisa legal, a sensação, o banco, o couro sintético que é forrado o banco é muito bom, muito agradável. E ele passa uma sensação de coisa muito bem acabada, muito bem feita. Furadinho aqui, temos aqui os encostos de cabeça nos bancos laterais, cintos de segurança, evidentemente, de 3 pontos no banco laterais, mas o do meio é simbólico. Não tem nem encosto de cabeça central. Bom, isso é uma coisa que provavelmente no ano que vem já vai ter, porque todos os carros estão botando. Mas realmente não adianta muita coisa, porque aqui não é para levar ninguém. No máximo uma cadeirinha presa por baixo, o que é ruim, porque ele também não tem cinto de segurança de 3 pontos para o centro do meio, só o subabdominal. É um quebra-galho mesmo. Vocês podem ver que o desenho do banco aqui no meio também é sobressaltado. Eu vou tentar sentar aqui no meio. Olha, até fiquei melhor aqui. Mas nem o banco embaixo é confortável para quem vai no meio, porque ele é mais alto e mais duro. É um quebra-galho completo. Estou batendo com a cabeça no teto aqui e não estava batendo ali. E o teto é da mesma altura. Por quê? Porque no meio o banco é mais alto mesmo. Não. Definitivamente 4 pessoas. Né? 2 na frente, 2 atrás. Nós temos o porta-luvas, que tem um tamanho bom. Ele abre aqui para baixo, mas ele até que não avança muito em relação aos joelhos do carona, não. Que é uma coisa legal. Agora tudo muito plástico, né? Esses carros dessa geração agora todos são muito plásticos. Esse plástico aqui, apesar dele ser muito bem montado, você não vê nenhuma fresta fora do lugar, tá vendo? É tudo mais ou menos, tudo direitinho. Mas ele não passa uma sensação de muita sofisticação. E a minha experiência, eu rodei alguns trechos aqui em paralelepípedo, tem ruas de paralelepípedo, tem um caminho aqui que eu faço por cima do morro para voltar para casa, que é pelo trecho grande, deve ter uns 3, 4 quilômetros só de paralelepípedos, e faz muito barulho. O interior de plástico rígido tem essa grande desvantagem, ele reverbera a vibração do carro. E esse carro aqui em particular, ele tem até um isolamento razoável em relação ao exterior, você não escuta muito o que está acontecendo lá de fora, mas em compensação, tudo que acontece com o carro, ele é irradiado para dentro da cabine. Você escuta bastante, né? O pneu no paralelepípedo. Quer ver uma outra bobagem que faz barulho? Isso aqui, ó. O cinto de segurança batendo nessa lateral que é de plástico rígido. Isso aqui, para não fazer barulho quando o carro oscila, teria que ter algum tipo de acabamento, alguma coisa aqui que amortecesse esse ruído. É uma besteirinha, né? Mas são coisinhas chatinhas que vão incomodando, né? Poderiam ser resolvidas, acho que devem ser resolvidas. Pessoal, o negócio é o
seguinte, o nosso diretor, câmera, revisor, produtor, bom, sócio atleta aqui sócio atleta não, sócio dono também, da TV Ribimboca, o Kaká, é um grande usuário, ele costuma usar muito o HB20S, exatamente igual a esse carro aqui, exatamente ele aluga, porque ele acompanha a Stock Car ao longo, né, pelo Brasil afora, e nas cidades onde ele para, ele aluga um carro para poder se locomover, e o carro de preferência dele é exatamente este aqui. Por quê? Na verdade, eu há mais de 20 anos só dirijo carro automático. Então eu faço a temporada de Stock Car com carro, em geral, com carro alugado. E essa categoria em que esse carro se encaixa nas locadoras é a categoria na Movida que eu alugo normalmente, é FX, que é o carro automático mais barato. Nessa categoria tem esse aqui e o Logan. Renault Logan. E eu prefiro esse aqui. Esse carro em relação ao Logan, eu já aluguei os dois. Nem sempre você escolhe, mas esse aqui na maioria é o HB20 que tem disponível nessa categoria. Às vezes tem Logan, e muitas das pessoas, equipes de Stock Car e tal que trabalham comigo, preferem o Logan, porque o Logan é mais econômico e tem um porta-malas bem maior. Mas eu, como viajo em geral sozinho, prefiro esse aqui, porque esse aqui eu acho que tem muito mais dirigibilidade, o câmbio é muito melhor, que é um câmbio de 6 velocidades, mas ele responde nas estradas bem, né? Como eu trabalho, como a gente falou, em autódromos e tal, nunca fica na cidade, né? E muitas vezes eu faço viagens em estrada, corrida como Santa Cruz do Sul, que você viaja 160 km. Mesmo os autódromos urbanos, por exemplo, no sul, Tarumã, fica, sei lá, 40 km do centro de Porto Alegre. Então você anda bastante. E esse carro responde muito bem em estrada. Você sabe uma coisa que me chamou a atenção, você viaja bastante com esse carro, anda com bagagem dele eventualmente, né? Eu achei a tampa do porta-malas, a boca, não a tampa é grande, mas a boca estreita, para botar a mala grande. Eu acho que a entrada dele é um pouco estrangulada, por causa do desenho. Sim, né? Isso que eu estava falando em relação ao Logan, o porta-malas, eu acho até mais em relação à funcionalidade, a boca e tal, do que a litragem mesmo. Porque a litragem, o Logan é gigante, acho que tem uns 500 litros. Mas esse aqui não é pequeno, mas aquele é mais fácil de usar. Eu tenho muita quilometragem nesse carro, muita. E outra, quando não tem esse, acontece muito isso na locadora, e eles te dão um upgrade, que me dão o Duster automático 2.0, ou aquele grandão da Renault, como é o nome? Fluence. Eu fico chateado. É mesmo? Você prefere chateado, esse aqui? prefiro esse aqui. Legal. O Fluence é um banheirão. No início, então, quando sempre me davam aquele carro como upgrade, os taxistas eram hostis, achavam que eu era Uber. Agora acabou essa hostilidade. Mas é isso, mesmo ele sendo mais barato, quer dizer, a minha opção por ele ser porque ele é o mais barato, mesmo quando me dão um upgrade, se quiser me dar uma BMW ou Movida, se não tiver, quiser me dar uma BMW, um Audi, tudo bem, eu não vou ficar chateado. Mas Fluence e Duster eu prefiro esse aqui. Legal. Muito obrigado, senhor. O senhor depois faça, por favor, uma revisão caprichada na sua fala. Tá ótimo. Pessoal, depois de uma semana de convivência, chega aquele momento que nós temos que devolver o carro. Vou lá devolver o Hyundai HB20S Premium. Tive uma convivência muito boa com ele, é um carro muito eficiente. E se revelou, nos últimos dias eu consegui descobrir uma característica diferente dele, um pouco escondida, ou não tão assumida, que é o prazer de dirigir. Ele pode proporcionar uma razoável dose de prazer de dirigir. E isso é legal, você tem um carro comportadinho, sereninho, bacaninha, direitinho, muito simples por dentro, com aquelas coisas de carro fica ali no meio do mercado, né? Então ele fica chama-se Premium, mas ele tem muito ali da entrada nele, nos plásticos, na simplicidade, né? Na coisa espartana até.
e ao mesmo tempo tem um bom motor e esse câmbio aqui que me encantou. No começo era uma das coisas que eu não tinha gostado do carro e vou devolver o carro achando que o câmbio dele, principalmente quando você coloca ele para troca manual, é um dos pontos altos. Gostei bastante desse câmbio. Mas, afinal de contas, vale a pena pagar quase 73 mil reais por um HB20S Premium 2019? Bom, em 2018, somadas todas as suas versões, o sedã da Hyundai foi o quinto mais vendido no disputadíssimo segmento dos sedãs compactos no Brasil. As opções de preços semelhantes são muitas, e algumas delas até mais modernas e comparativamente mais bem equipadas e espaçosas do que ele. Por outro lado, não é à toa que esse modelo é uma das figurinhas mais repetidas nas locadoras, frotas e serviços de carro por aplicativo. Ele é robusto, confiável, confortável, prático, por que não? Simpático também. Ou seja, se você procura um modelo com essa configuração, vale colocar ele entre as suas opções de compra. Vale também informar para você, cá entre nós, que uma nova geração da linha HB20 deve ser lançada até o final desse ano. E com ela, claro, esse sedãzinho também deve sofrer modificações. Por outro lado, essa informação pode, quem sabe, servir de argumento para você negociar um bom desconto numa concessionária, hein? E eu acabo de perceber que esse carro tem mais um argumento para sua versão chamar-se Premium. Ele tem o apoio de braço para o motorista. Isso, como vocês sabem, é o que faz um carro no Brasil ser Premium. Ou não ser Premium. Bom, eu não curto muito esses apoios de braço, não. Acho eles meio inúteis. Ainda mais um pequenininho como esse, um carro pequeno como esse. Mas pode ser útil. Tem gente que gosta. Apoio o braço, apoio o bração no apoio de braço, do bração na janela. Eita, nós.